Mis hermanos y hermanas, los que han sobrevivido del 18, los valientes, por supuesto que es una broma. Los hermanos que no se hacen presentes en el templo son igualmente importantes y han sobrevivido al 18, pero por razones distintas, por diversas circunstâncias, estão acompanhando e adorando a Deus desde seus hogares ou junto a seus parientes. Que o Senhor les bendiga igualmente a eles e a nós. Alabado seja Deus também por la presença de las pessoas que nos visitam, que o Senhor les siga bendiciendo. Para nossa edificação, les invito a que pongan atención en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 12 al versículo 17. El domingo pasado estudiamos la primera parte de este capítulo, del versículo 1 al versículo 11. Hoy vamos a ver, podemos decirlo de alguna manera, la segunda parte del capítulo, del versículo 12 al versículo 17. Quisiera pedir a mi hermana Carolina Barrientos que por favor lea esta porción de la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 12 al versículo 17. Amém. Oremos. Graças, Senhor, por tu palavra. Graças por la salvação que temos na persona bendita de Jesus. Graças por este país. Graças por esta sociedade. Porque, aunque é certo, como em qualquer outra parte do mundo, existem os problemas, os desafios, os conflitos. Também é certo, Senhor, tu buena mano ha sido graciosa e ha bendecido a esta nação. E rogamos por las autoridades, por los governantes, a fim de que puedan realizar esta labor de maneira coerente, de maneira honesta, de maneira justa. Ó Deus, tem misericórdia de Chile e especialmente de tu pueblo en esta tierra, a fim de que tu igreja seja não só a voz profética, sino que também a luz del mundo e a sal de la tierra. Agora, Senhor, ajuda-nos a entender tu palavra, a ver a Jesus como nosso gran amigo. Isso é o que te pedimos e lo hacemos en el nombre del próprio Senhor Jesús. Amém. Hace un par de días tuve un sueño en el cual me reunía con una persona especial para mí. Se trata de un amigo con quien me relacioné durante una década y hacia el cual tengo muy buenos recuerdos. Nos conocimos en São Paulo en el año 2001 e hasta 2011 tuvimos a facilidade de juntar-nos e de compartilhar como amigos. Tras essa época, tomamos rumbos distintos e desde entonces não hemos tenido qualquer contacto. Hace 2012
Este meu amigo se casou e ao ano seguinte eu me fui a viver en el extranjero, en donde estoy hasta hoy. Lamentablemente, esse meu amigo é muito relajado para contestar um correio ou qualquer outro tipo de mensagem. É harto distraído e, además, não lhe gusta para nada as redes sociais. Todos meus intentos de retomar a comunicação com ele han sido frustrados. É pouco provável que volvamos a reactivar a amistade, que nos veamos novamente. Por supuesto que vários de vocês têm experiências semelhantes a la minha. Me refiro ao hecho de haver-se alejado de um ou mais amigos ou amigas a lo largo do tempo. ¿Se acuerda de alguém agora? Alguém que marcou uma etapa de tu vida, pero que hace muito não lo vê, nem mantém comunicação, contacto com esta pessoa? Este tipo de experiência atestigua uma realidade. Por diferentes circunstâncias, as amistades podem debilitar-se. As relações humanas não são perfeitas, nem muito menos imunes ao tempo, cambios de vida e lugares lejanos. Incluso pode suceder de uma amistade deshacer-se. A respeito, me acuerdo que em Chile se diz comida hecha, amistad deshecha. Há quem diga que este dicho hace referência a aquelas pessoas que se hacen las simpáticas e logo de obter lo que buscam, se olvidam de ti. Sendo ou não correcta esta interpretação, lo cierto es que existen relaciones que son basadas no en el genuino sentimiento de compañerismo, sino en el interés de sacar algún tipo de ventaja, de beneficio. Hay amistades que terminam, por ejemplo, quando se descubre algo de essa natureza em uma de las partes. Creo que a amistad entre os discípulos e Jesus ilustra bem lo que pasa em muitas relações interpersonales. Tras 3 anos de convivência, Judas lo traicionou porque amou mais la plata que al Salvador. Pedro incumpliu sua promessa de não negá-lo jamais. E todos lo abandonaram ao momento de sua prisão. Incluso aqueles que formavam parte de seu círculo mais íntimo, Juan, Santiago e Pedro. Sin embargo, tal como afirma o comentarista bíblico Warren Wiersbe, nuestras amistades com quienes nos rodeiam e com o Senhor são imperfectas, pero a amistad del Senhor com nós é perfeita. Eu encontro que este comentarista foi muito feliz ao declarar que nuestras amistades com quienes nos rodeiam e com o Senhor são imperfectas, pero a amistad del Senhor com nós é perfeita. Hoje vamos a aprender sobre a amistad com Cristo. É decir, que significa ser amigo de Jesus? A la luz de la porción bíblica leída. Que significa ser amigo de Jesus? Como podemos entender a amistad com Cristo? Estes versículos nos ensinam que a amistad com Cristo implica, primeiramente, conhecer sua
voluntad. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que améis, que os améis unos a outros, como eu os he amado. 17. Isto os mando, que os améis unos a outros. É muito difícil relacionar-se com alguém desconhecido. Há desconfiança. Tanto é assim que não solemos compartilhar temas personais com estranhos. E isso está bem. Además, ante estranhos, temos o cuidado de não revelar nossos gustos, visão política, condição financeira, a direção de nossa casa, o número de nosso teléfono, entre outras coisas. Mantenemos este comportamento não só por tema de segurança, sino que também para não correr risco de chocar a uno de forma innecessária mediante nossas opiniões e gustos. E quanto mais envelhecemos, mais desconfiados nos tornamos. Los anos de vida e las cañas nos hacen ir perdiendo lo que é próprio de los niños, la inocência. Já notaram como os niños não necessitam mais que par de minutos para jugar e divertir-se com outros a quem vêm por primeira vez? É impressionante, me chama muito a atenção. O niño chega, por exemplo, em uma celebração de matrimônio, ou mesmo em uma praça, em um parque, e jamais ha visto outros niños, pero em poucos minutos, aí se manejam e jogam como se conheceram desde há muitos anos. Há uma certa pureza em los niños que os adultos echam de menos. Fíjense que eu não estou dizendo acá que os niños não são pecadores. Não se trata disso. Me refiro a esta disposição de relacionar-se com as pessoas sem sospecha, sem preocupação, sem estar devidamente aí armado, por assim dizer. Pois bem, ser amigo de Cristo dispensa formalidades e protocolos, aunque isso não implique irreverência hacia Ele. É decir, ser amigo de Cristo não é necessário para ser amigo de Cristo que você llame a la secretária del Senhor Jesucristo ou envie correio ao departamento celestial, à oficina celestial para tomar uma hora com o Senhor. Não é necessário que você haga sua inscrição na página do registro civil, receba aí número, certo? E se presente tal dia. Não é necessário. Ser amigo de Cristo também dispensa o uso do sistema de proteção que sempre temos prendido para viver na sociedade. Ou seja, nós para viver em sociedade temos nosso sistema de defesa. Não é necessário em relação ao Senhor Jesucristo. Os amigos de Jesus, que não são outros sino seus filhos e hijas, podem conhecê-lo muito bem porque estão espiritualmente unidos a Ele e sua vontade está claramente revelada em las Escrituras, además de ser-nos recordada por el Espírito Santo. Estamos unidos a Cristo de tal maneira que é impossível que algo ou alguém nos saque de sua buena mano. Como disse Pablo, nenhuma coisa nos poderá separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, Senhor nuestro. Cristo é a vida e nós outros os pámpanos. Acá aparece no versículo 5 do capítulo 15: Eu sou a vida, vosotros os pámpanos. Cristo é a cabeça e nós outros somos o corpo. Ele é a pedra principal.
Isto é, o fundamento, e nós outros las piedras vivas, segundo o apóstolo Pedro. Esta união não só é real, sino que também mística espiritual. O Espírito Santo é o vínculo que temos com Jesus, é Deus habitando em nós, é a pessoa que nos conecta a Cristo e ao Padre, e que nos recuerda suas enseñanças. Capítulo 14, versículo 26. Por favor, um voluntário ou voluntária, leia o versículo 26 do capítulo 14. Hermana Rosário, por favor, de maneira autocrática é elegido a Hermana Rosário. Muchas gracias, hermana Rosário. O ministério do Espírito Santo é cristocêntrico. Não é agregar revelações a parte da palavra, sino que hacernos recordar lo que ha enseñado o Senhor Jesucristo e encender nosso coração. O Espírito Santo glorifica a Cristo e nos faz saber sua vontade. Capítulo 16. Eu vou pedir ao irmão Leonardo que leia, por favor, no capítulo 16, os versículos 13 e 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que habrán de venir. El que me glorificará, porque tomará de lo mismo y os lo hará saber. Graças, irmão Leonardo. Se nestes capítulos do Evangelho de Juan, do capítulo 13 até o capítulo 21, Jesus revela o que iba a suceder, sua morte em Jerusalém, o papel do Espírito Santo e a missão da igreja. Em las demás páginas da Bíblia, temos os princípios que nos permitem desenvolver uma perspectiva correta sobre a vida e a eternidade. Em outras palavras, ser amigo de Cristo implica conhecê-lo e, a partir deste encontro, a partir desta experiência, guardar suas enseñanças a fim de tê-las como guia. Capítulo 15, versículo 7. Se permaneceis em mim e minhas palavras permanecem em vosotros, pedi tudo o que quereis e os será hecho. Podemos dizer que as palavras de Cristo são as señales de trânsito, que sua persona é nossa brújula, que a vida que tuvo é nosso maior exemplo. É edificante e inspirador ao mesmo tempo ver como a amistade com Cristo foi determinante em la história de los discípulos, de aqueles que escutaram estas palavras por primeira vez, os primeiros oyentes de estas palavras de nosso Senhor Jesucristo. Aqueles homens, os discípulos, não sabiam orar, e por isso disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Em resposta, Jesus les regalou o Padre Nuestro, a eles e a nós outros. Em outra ocasião, os discípulos rogaram: aumenta-nos a fé. E quando lemos o livro de Hechos, podemos concluir que o Senhor os bendijo e aumentou sua fé, porque levaram a cabo uma missão tremenda e extraordinária. Várias vezes os discípulos pediram que o Senhor les explicara o significado de uma parábola. E algumas das explicações estão registradas na Bíblia. Tomás perguntou: Senhor, como pues podemos saber o caminho? Cristo respondeu: Eu sou o caminho e a verdade e a vida.
La amistad con Cristo, en resumen, la amistad con Cristo cambió la vida de aquellos que fueron capaces de revolucionar el mundo antiguo. La caminata de los discípulos demuestra que ellos salieron del analfabetismo doctrinario hasta llegar al puesto de agentes internacionales del reino de Dios y escritores del Nuevo Testamento. Inspirados por Dios, los apóstoles o algunos de sus discípulos escribieron los libros del Nuevo Testamento. La mayoría de los discípulos eran hombres de mucha sencillez. Não eram hombres como Pablo, um ex-fariseu. Eram pescadores. Eram homens que estavam involucrados em labores, em ofícios, em profissões que não tinham que ver com uma formação superior, pero bendecidos por Deus, abraçados e apoiados em Cristo, foram capazes de levar o Evangelho a muitas partes do mundo e, usados por Deus, escreveram o Novo Testamento que ha transformado muitas vidas, incluso as nossas. Tudo por graça. A vida cristiana é uma escola e é necessário passar por las etapas de pré-kinder, enseñança básica, enseñança média, hasta a enseñança superior. Para ello, se é necessário profundizar nosso conhecimento de la voluntad de Deus. E nesse marco, podemos entender e defender a importância da vida devocional, de tu tempo a solas com Deus, de la escola bíblica dominical, de la lectura de buenos livros, de predicações e charlas ricas de contenido teológico, entre outros recursos que temos. Acuérdense del alerta del próprio Senhor Jesús: errais, ignorando as Escrituras e o poder de Deus. Conocer a vontade de Deus, neste caso, que os ameis uns a outros, é importante, pero não é todo. Há que poner em prática a teoria. A amistad com Cristo também deve levar-nos a obedecê-lo. Versículo 14: Vosotros sois mis amigos, se hacéis lo que eu os mando. É aqui que as águas se separam. É aqui que podemos distinguir os niños em Cristo de los creyentes maduros em la fé. É aqui que notamos quienes são os que todavia se alimentam de leite e aqueles que podem digerir alimento sólido. Se você não ha entendido, entenda de uma vez por todas: as pessoas não são o que elas dizem, as pessoas são o que hacen, o que vivem. As pessoas não são o que publicam nas redes sociais. Inclusive nas redes sociais há muitos teólogos. Alguns de eles nem sequer frequentam uma congregação. Não sabem o que é participar da Santa Cena. Não estão submetidos a qualquer autoridade espiritual. São teólogos de Facebook. As pessoas não são o que elas dizem, as pessoas são o que hacen. Tus verdadeiros amigos não são necessariamente os que têm enviado uma solicitud de amistad em Facebook, os seguidores de tu conta em Instagram, os que ponem me gusta em los videos de tu canal em YouTube. Não! Os amigos são aqueles que estão contigo nas buenas e nas malas. Em las celebrações del 18, comendo um choripão e um rico assado, e também quando tu estás caído e sem força para levantar-te. É por isso que o melhor amigo que uma pessoa pode ter
é Jesus. Ele não nos abandona em nenhum rato. Ele nos chama, nos salva, nos abraça, nos protege, nos repreende, nos exorta, nos disciplina, vuelve a animar-nos. E alabar-se a Deus, Jesus garantiza que a boa obra que começou em nós será completada, será concluída. Nuestras amistades podem debilitar-se, podem terminar, pero a amistad de Cristo hacia nosotros es constante, es regular y repercute eternamente. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La amistad con Cristo es por sí misma una bendición, pero además de isso, ella nos inserta em uma família que tem milhões de amigos. Quizás alguns de vocês conozcam uma canção do cantante brasileiro Roberto Carlos, que tem por título 1 milhão de amigos. Eu les quero muito e não vou a cantar lá cá. Pero há uma parte que diz: eu quero ter 1 milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Se nos hacemos amigos de Cristo, vamos a ter não só 1 milhão, sino vários milhões de amigos esparcidos em la tierra. Passamos a formar parte do rebanho espiritual, da comunhão de los santos, da congregação que reúne los de ayer, los de hoy e los de mañana. Mis hermanos e hermanas, a maior evidência de amistad com Cristo é a obediência a sua palavra. Não é o discurso, não é a charla, o sermão, a publicação em la rede social, o que você escreve em seu diário ou em sua agenda. É a obediência a la palavra del Senhor. E no contexto deste passagem, o ênfase está en el amor fraternal, porque em alguns dias mais, Cristo seria morto e seria necessário que os discípulos pusieran em prática a mútua ajuda a fim de resistir a las duras pruebas. Pero se ampliamos el zoom, a mirada, e vemos o tema desde uma perspectiva mais general, à la luz de toda a Bíblia, vamos a concluir que o Senhor requer obediência em todas as dimensões da vida cristiana. Isto é, o Senhor não somente requer que pongamos em prática, em marcha, o amor fraternal, sino que quer nossa obediência em todas as áreas da vida. Eu estou absolutamente convencido de que esta área, a obediência, é o talão de Aquiles de los reformados. É nossa maior debilidade. O renomado professor do seminário Westminster, Verne Poitras, afirma o seguinte: nenhuma tradição teológica é perfeita. Pecados e caminhos equivocados surgem dentro de qualquer tradição. É o que ele afirma. Por la graça de Deus, os calvinistas ou presbiterianos possuem uma hermosa história de valorização da educação, seja teológica ou educação em geral. Por exemplo, alguns de los mejores seminários protestantes do mundo estão albergados dentro de denominações reformadas ou presbiterianas. Em vários países, quando os demais evangélicos querem estudar teologia de forma séria e profunda, eles buscam as instituições presbiterianas. Enquanto a teoria, me parece que não cabe dúvidas de que nós, os presbiterianos, hemos sido muito bendecidos por Deus. Nuestras confissões de fé e livros de teologia lo comprueban.
pero en lo que concierne a la práctica, a las acciones, a lo concreto, aí devemos reconhecer que estamos em dívida. Alguns exemplos: evangelização, hablar de Cristo a las personas, testemunhar del Evangelho a nossos parientes e amigos, entregar diezmo, el diezmo, 10% de tus ganancias, aunque não bajo a perspectiva do Antigo Testamento, sino bajo a perspectiva da Bíblia inteira, impulsados por este sentimento de gratitud, de agradecimento ao Senhor por las muitas bendições que Ele ha derramado sobre nós. Há creyentes que não logram entregar o dízimo. Ponen uma quantidade en el sobre ou transfieren uma quantidade, uma plata a la cuenta de la iglesia, pero isso não é lo mesmo que el dízimo. Realização del culto familiar, prática de vida devocional, involucramento em ação social. Mis hermanos e hermanas, en estas áreas, muitos de nós somos la mais pura florera. Somos muito débiles. Não digo todos, pero muitos. E não estou falando da congregação da primeira igreja presbiteriana de Santiago. Estou falando de uma tendência que se nota em reformados de vários países do mundo. Necessitamos reconhecê-lo, arrepender-nos e actuar para a glória do Senhor. Tengamos presente que, segundo Jesus, no capítulo 17 deste mesmo evangelho, lo que vai impactar o mundo não é nossa teologia, sino o amor fraternal. Además, lemos no capítulo 14, versículo 15: Se me amais, guardad mis mandamentos. Assim que lá estar com Cristo implica, em segundo lugar, obedecê-lo. Finalmente, lá estar com Cristo implica relacionar-se com Ele. Versículo 15. Versículo 15 diz: Eu não os chamarei siervos, porque o siervo não sabe lo que hace su Senhor, pero os he chamado amigos, porque todas as coisas que oí de mi Padre os las he dado a conhecer. Vocês sabem que sem lentes, se eu pongo os lentes, se empanha, certo? Então, sem lentes, eu sou com o tapa-bocas, claro. Assim que por isso acá a dificuldade e também o peso da idade, certo? Acaba já vai jogando em contra, ao menos em meu caso. Assim que a amistad com Cristo implica também relacionar-se com Ele. Agora não me acuerdo se mencionei o versículo correspondiente a la segunda implicação, que é o versículo 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Obediência. Pois bem, com respeito a relacionar-se com Ele, hemos visto que é importante saber a vontade do Senhor. Igualmente, hemos comentado lo quão importante é obedecer-la. Sin embargo, sabemos que é possível fazer as coisas corretas de la maneira errada, equivocada. Ser religiosos sem ser fervientes ante o Senhor. Ojo, a igreja de Éfeso era doutrinariamente fiel e enquanto a las acciones laboriosa, isto é, esta igreja harmonizava teoria e prática.
ortodoxia e ortopraxia. Al mesmo tempo, Jesus lhe dijo: pero tenho contra ti que has dejado tu primeiro amor. Em outras palavras, a igreja de Éfeso havia deixado de gozar a comunhão mais íntima e personal com o Senhor. Sua agenda era correta, sua confissão teológica correta, suas ações corretas, pero esta llama, esta disposição espiritual estava débil. Lo que passou com a igreja de Éfeso pode passar e passa com nós outros a lo largo da caminhada cristiana. El auto pode quedar-se sem combustível e seguir sua viagem remolcado por outro. Há creyentes que han sido empurrados por outros creyentes, pero que não han progressado na vida cristiana, que não han sido usados como podem ser por el Espírito Santo para promocionar e expandir o reino de Deus. Por isso é importante esta terceira implicação da amistade com Cristo, a relação personal com Ele. Tu pastor pode orar por ti, pero isso não substitui, não reemplaça a oração personal que tu deves fazer e apresentar ante o Senhor. Os padres podem ler a Bíblia para os filhos, pero os filhos devem aprender e ser animados a ler a palavra de Deus por eles mesmos. Necessitamos destacar, hacer hincapié de la responsabilidad personal, individual, nuestra ante el Señor. A lo que voy es que Jesús es nuestro Señor, pero también quiere ser nuestro gran amigo. Nem todo chileno que trabalha no Palácio de la Moneda é amigo do presidente. Nem todo funcionário é amigo do dono da empresa. Os jogadores de uma equipe de futebol não são necessariamente amigos uns de los outros. De hecho, em uma ocasião, em Brasil, passou algo que repercutiu muito em la prensa. Un equipo iba a jugar a final. E os dois melhores jogadores de este equipo não hablavam entre si. Não só não eram amigos, sino que además evitavam qualquer tipo de comunicação entre eles. Então, a prensa durante a semana planteava: como este equipo logrará ser campeão, sair vencedor, se seus dois melhores jogadores não hablam entre eles? Em la grande final, um hizo 2 goles e outro 1. El equipo salió campeão. Incluso em um dos goles foi o jogador que era antipático ao outro que le passou o balão, e este que era também antipático hizo o gol. Em la cancha se manejavam bem, através do balão, não através das palavras. Pero fora de la cancha evitavam qualquer cercania ou comunicação. Estas coisas podem passar e passam com muita frequência nas relações interpersonais. Não todos tus companheiros de trabalho são tus amigos ou te querem bem. Perdona-me lá a sinceridade. Pero isso, e espero que não seja tu caso, tua experiência. Pero isso acontece, suele passar no mundo. Sin embargo, em nossa relação com o Senhor Jesus, isso solamente é possível de nossa parte, porque Ele jamais deixa de tratar-nos como seus amigos. Um servo, interessante, o Senhor afirma: já não os chamaré servos, porque o servo não sabe o que hace su Senhor, pero os ele chamado amigos.
Um siervo, na época bíblica, era um escravo. Se é certo que existiam escravos que gozavam da confiança e da intimidade de seu senhor, pero isso era um privilégio de poucos. A maioria dos escravos não tinha esse grado de acercamento a seu senhor. O texto bíblico nos diz que Jesus passou a tratar seus discípulos como amigos, assim como havia sucedido com Abraão, que na Bíblia é chamado tanto servo como amigo de Deus. Moisés é chamado companheiro de Deus. E Lázaro, neste mesmo evangelho, é calificado de amigo de Cristo. É Lázaro que foi ressuscitado. Que bendição maravilhosa! Através de Jesus, podemos chamar a Deus de Padre, Padrecito, Padre querido, Abba Padre. Não só chamá-lo de Padre, sino que desfrutar de seu amor paternal, sentir seu cuidado, ser abraçado e protegido por Ele. Concordo plenamente com Oswald Sanders. Este autor dijo o seguinte: cada pessoa elige a distância entre si e Deus. Cada cristiano elige a distância entre si e Deus. Interessante. A salvação é obra exclusiva de Deus. Pero no processo de santificação, o Senhor, que inicia este processo, nos invita a participar nesse processo de santificação. De tal maneira que tu e eu temos responsabilidade em nosso crescimento, em nosso progresso espiritual. Há alguns cristianos que andam muito cerquita desse Senhor. E há outros, ovelhas mais rebeldes, que andam muito lejos do pastor, do supremo pastor que é Cristo. Minha oração e desejo é que tu andes muito cerquita, abraçado a tu Senhor, para que escutes a voz de tu pastor, o Senhor Jesus Cristo, de maneira muito clara e potente. Evitemos o que o teólogo e pastor luterano Bonhoeffer nombrou de graça barata. Pastor, que dijo Bonhoeffer com respeito à graça barata? A graça barata é a predicação del perdão sem requerir arrependimento, o bautismo sem a disciplina da igreja, a comunhão sem a confissão de pecados, o perdão sem a confissão personal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Evitemos a graça barata, e para evitá-la, há que relacionar-se com Jesus, para que o alto esteja com o combustível e assim podamos seguir o viagem. Em resumo, a amistad com Cristo implica conhecer sua vontade, obedecê-la e relacionar-se com Ele, Senhor. Não me gostaria de deixar uma impressão de que não existem amistades verdadeiras, a parte de nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Não, existe sim. Eu creio que todos nós temos testemunho positivo a respeito. Há pessoas que Deus põe em nosso caminho que são instrumentos de sua graça, que são amigos e amigas, e jogam um papel muito importante na carreira cristiana. O hecho de uno ser amigo de Cristo não exclui, não deve excluir nossa amistad com as pessoas. Incluso devemos ser amáveis, hasta porque esta carreira é uma maratona, mis hermanos e hermanas. Em los Juegos Olímpicos existe a prova de los 100 metros, verdade? Que os atletas mais preparados, mais rápidos, logram hacerla em menos de 10 segundos. Pero também existem as provas
que são aí, são uma verdadeira maratona, provas que são maratonas. Maratonas se diz ou maratones? Maratones, graças. Vem a importância da comunhão, da ajuda mútua. E a vida cristiana, a carreira cristiana, é um grande maratón. E ao longo deste maratón, vamos a necessitar de ajuda. Vamos a necessitar ajuda, socorro. Em outros momentos, vamos a oferecer ajuda. Pablo, ao final de sua vida, escreveu algumas epístolas. E Pablo menciona a importância de Timoteu. Apura-te, Timoteu. Vem depressa. Pablo echava de menos a Timoteu. Pablo menciona o Onesíforo, que ele o buscou em Roma. E muito lo consolou, muito lo ajudou. Mis irmãos e irmãs, formar parte do rebanho de Cristo, ser amigo de Cristo é uma bendição, porque também nos permite levar a cabo relações com irmãos e irmãs da família da fé. Assim que alabado seja Deus por el gran amigo que é Jesucristo, nosso Salvador, e por la oportunidade de levar a cabo, de desarrollar relações com irmãos e irmãs, ou mesmo ter os princípios necessários para levar a cabo estas relações com pessoas que não são cristianas, pero que igualmente podem ser bendecidas por Deus através de nós. Amém e amém.